a primeira questão que a gente tenha que fazer é uma observação geral em torno de Ángel Rama, é que Ángel Rama, no momento no qual morreu tragicamente Ángel Rama, em um acidente de aviação, estava, digamos, em plena maturidade crítica e produtiva quando Ángel Rama morre. Não me lembro exatamente o ano, mas já vai fazer uns 20 anos, um pouco mais, talvez. Cuando Ángel Rama morre, estaba en plena maturidad crítica y de alguna forma tinha dois trabalhos de pesquisa que estaban sendo desenvolvidos un poco de forma paralela y daría a sensación de que en algún momento esos trabalhos encontrarían un cruzamento. Porém, ese cruzamento no llegó nunca, no trabalho de Ángel Rama. O trabalho vinculado a transculturação narrativa, aos processos de tecnificação, de modernização e de transculturação da nova narrativa latino-americana, era o trabalho que Rama já tinha, por dizer assim, quase que pronto, acabado, terminado, constituye un corpus coherente con una serie de publicaciones coherentes y de alguna forma é um tipo de pesquisa que trabalha a partir do conceito de cultura, está claramente na esteira dos trabalhos de Antônio Cândido, que tinha sido um pouco mestre de Ángel Rama, e propõe, sem dúvida, uma explicação alternativa à do outro crítico, também uruguaio, famoso e inimigo ideológico e quase que pessoal de Ángel Rama, que vamos ver, que é Mir Rodríguez Monegal, y que funciona como una forma, digamos, de dar una explicación ao surgimento da nova narrativa latino-americana a partir da década de 1940, ou seja, imediatamente depois dos romances regionalistas que a gente trabalhou, y cómo hizo estoura, por decir así, no boom la literatura latinoamericana en la década de 60 con todo ese reconocimiento a que es la literatura del continente. Esa línea de pesquisa culturalista que coloca cultura como concepto fundamental, o que faz fundamentalmente es pensar o conceito de transculturação de Fernando Ortiz, um conceito de transculturação formulado pelo antropólogo cubano Fernando Ortiz nas décadas de 40 e 50, adapta esse conceito antropológico à categoria literária, de análise literário, criando esta ideia de transculturação narrativa. ¿Sí? Ya vamos a ver un poquito más na frente qué significa esto. Por enquanto voy a hacer un paréntesis y voy a pasar a otra línea de pesquisa que era que tinha Ángel Rama y que é a que nós já conhecemos y que estivemos trabalhando. Porque esa otra segunda línea de pesquisa, que ao contrário da linha esta que estamos encarando agora, da transculturação, que é uma linha que Ángel Rama não conseguiu acabar, que estava em processo de trabalho, ou seja, é a linha vinculada à leitura a partir da família intelectual, como diria Hillman, ou, se vocês quiserem, a partir do que Ángel Rama denominou cidade letrada, que é um trabalho de Ángel Rama que começou com algumas conferências que ele deu nos Estados Unidos, especificamente os textos que foram mais traduzidos e publicados para o português foram os dois primeiros capítulos, A Cidade Ordenada e A Cidade Letrada, e, na verdade, se constituem como livro e como corpus crítico, assim, no formato inteiro, a partir da cidade escriturada, a cidade revolucionária, a cidade modernizada, a pólice politiza e a cidade revolucionária, se constituem como livro já de uma forma póstuma, ou seja, são publicados no formato livro como
como parte de una pesquisa post-mortem a Rama. Entonces, curiosamente, esta línea de pesquisa que, si vocês quiserem, deixa un poco de lado o problema da cultura y se concentra, tal vez, no que eu diría, nas relações de poder, ou seja, é muito, se vocês quiserem, eu diria que, embora seja pouco mencionado no texto do Rama, é muito importante nesse, como base epistêmica do texto do Rama, as elaborações de Michel Foucault en torno a idea de ruptura, de política, de micropolítica, en torno a política das formas do direito, legais, é uma influência muito forte a de Michel Foucault no texto A Cidade Letrada, y obviamente una línea de pesquisa que até que podría ser un poco conflictante en algún punto con la transculturación, porque recebeu a Cidade Letrada y agora un momento de discerno, cuando estábamos estudiando esos textos, recebeu una serie de críticas bastante fortes o texto A Cidade Letrada de Rama, no apenas porque fue publicado después de ele morto y então muchos dos seguidores de Rama consideraban que era un texto que de alguna forma reagía, medio como o segundo Wittgenstein, o primero Wittgenstein y o segundo Wittgenstein, que parecen ser dos Wittgenstein diferentes. Acontecía una cosa con Rama, o un poco seguidores de Rama embarcados en la idea de transculturación narrativa no conseguían entender un poco esta mudanza de foco teórico, de encuadramiento teórico que representa a Cidade Letrada. Y entonces algunas de las críticas a Cidade Letrada eran precisamente que era un texto anacrónico, que era un texto poco moderno. Básicamente, a mayoría de las críticas a Cidade Letrada se concentran en un punto de vista marxista. Y esto es bastante paradoxal, ¿tá? Porque claramente o texto A Cidade Letrada tem una serie de categorías de análisis, todas provindas do materialismo histórico y do marxismo. No en tanto, no estabelece entre a esfera simbólica o superestructural y a esfera material o estructural un vínculo directo como en la época, por vuelta de 1980, 1990, cuando se publica Cidade Letrada, no establecía un vínculo así mecánico entre estructura y superestructura, como si fuese meramente o problema das clases sociais, o da estructura económica, o da materialidade histórica, o que definisse o ámbito superestructural das ideias, dos símbolos, dos valores, etc. Esta crítica bastante forte a Cidade Letrada, além disso, provinha da ideia de que o processo que narra Ángel Rama na Cidade Letrada é un proceso problemático, na medida en que parecería estar atravesado por rupturas, o sea, que no ten continuidades necesariamente, como sería o caso de algunos planteos de Michel Foucault, y sobre todo coloca en una dialéctica de igual peso y de igual valor o trabalho de una elite intelectual y simbólica como é a da Cidade Letrada, junto con os procesos materiais en que esa elite avanza y los procesos populares y culturales pelos cuales esa elite se solidifica en términos de poder. Entonces, o trabalho da Cidade Letrada é curioso, além disso, porque eu diria que recebeu casi tantas críticas como outro texto que eu recomendo muito para vocês, que é o texto A Conquista da América, de Tzvetan Todorov, que também é um texto problemático para o universo marxista menos compromissado com a teoria e mais compromissado com a militância, porque precisamente Todorov
também de uma forma mais semiótica do que materialista, coloca como elemento fundamental da conquista da América a ferramenta da escrita y destaca básicamente a superioridade militar y simbólica que representa escrita, y en este caso trazida por los europeos, perante a los ideogramas o a las culturas y civilizaciones de América precolombiana, o cual cayó muy mal nos ámbitos antropológicos de cierta forma, porque era como, digamos, en algún sentido decir que los pueblos precolombianos eran inferiores a los pueblos europeos, cosa que no es exactamente así. Yo creo que un exceso de recalque hizo, básicamente, porque o que estaba enfatizando Todorov era precisamente o poder da escrita y da letra, no en términos de ser mejor o peor, mas en términos de conquista, que no es la misma cosa. Y yo diría que una rejeição también aparentada con el texto La ciudad letrada de Ángel Rama, junto con La conquista de América de Todorov, es un texto también más o menos contemporáneo de la época de Hayden White, llamado Metahistoria, que también recomiendo para vocês, porque Hayden White, siendo histórico, de alguna forma reage às correntes mais hegemônicas, digamos, da época, que são o materialismo histórico marxista, propondo a ideia de que os processos históricos están, de alguna forma, narrados a través de una historiografía, ou seja, que a historia não é necessariamente o processo histórico en sí, nem os acontecimentos, mas que a historia é un relato, y esto es una diferencia enorme, porque de alguna forma tira o problema dos estudios históricos dos acontecimientos para colocar o problema de historia más perto do literario, más perto dos nosos estudos de letras, y que a historia é un tipo de narrativa que de alguna forma reproduce esquemas formais y genéricos da propia literatura do momento. Algo así como que a historiografía do século XIX tem muito mais a ver com o romance realista do século XIX do que con un estudo científico objetivo de procesos. Esto generó un enorme revuelo, sobre todo un enorme cantidad de problemas dentro, no da parte de literatura, porque no es dentro da área de letras, acolhimos esto un poco como casi que una idea muy interesante, en la medida en que leía a historia a partir de una superestructura simbólica en dialéctica o en diálogo con los acontecimientos materiales. No en tanto para los historiadores es terrible, digo, vocês mencionan Hayden White entre los historiadores o mencionan Todorov entre los historiadores y o mínimo que van a oír son risas o polémicas o algunas cosas. Algo parecido a lo que aconteció también en la época como comienzo de antropología interpretativa de Clifford Geertz, que reagía un poco contra la antropología culturalista de tipo marxista. Vean bien que esto de Jayton Ayun está tentando colocar una censura ideológica sobre a teoría marxista. De fato, no se trata de eso, se trata de observar cómo, de alguna forma, a teoría marxista estaba un poco, por decir así, osificada, un poco acomodada, si vocês quieren, como estructura teórica de conocimiento hegemónica en la área de ciencias sociales, y de repente ven textos como de Michel Foucault, como de Ángel Rama, como de Hayden White y de Todorov, que colocan una interrogación y dinamizan en mucho o análisis material
dos processos históricos, culturais, sociais e eu diria que literários também. No entanto, agora seria bom, então, pensar a ver em que consiste esta ideia da transculturação narrativa de Ángel Rama, sim? E então, o primeiro que a gente tem que colocar como observação é que Ángel Rama não fala da transculturação literária. E este é um ponto importantíssimo. Porque vocês vão ver em uma quantidade de trabalhos que descuidam esse ponto, falam da transculturação como uma categoria literária aplicável praticamente a qualquer coisa. Y, no entanto, Rama no utiliza la categoría de transculturación de una forma descualificada. Utiliza como transculturación narrativa. O sea, que o que está trabajando Rama es o tipo o está construyendo un concepto de análisis de transculturación vinculado a un género primario, como diría Bakhtin, que es este género de alguém conta algo, ou seja, o gênero no qual existe um relato e existe uma história. E existe, por dizer assim, um narrador ou seus avatares que contam essa história. Não está a ideia de transculturação para o problema da poesia. Não está o problema da transculturação para o problema do teatro. No existe necesariamente una derivación del problema de transculturación en géneros narrativos no ficcionais, tipo, por ejemplo, los testimonios, las crónicas, los textos jornalísticos. Rama no trabaja directamente esos textos. Cuando Rama trabaja el problema de la transculturación narrativa, está no apenas focado no género narrativo, mas en una formalización del género narrativo vinculada con la ficción. La primera resalva que a gente tem que ter es que tenemos que tener mucho cuidado cuando a gente aplica la palabra transculturación, porque es un concepto bastante bien definido por Rama y que yo diría que está inmerso dentro de los estudios literarios, na medida en que trátase de narrativas ficcionais y por tanto opera dentro de la institución literaria. No estoy diciendo que no pueda ser utilizado en otras narrativas. Estoy diciendo simplemente que debe ser utilizado con cuidado, ¿sí? Y también estoy diciendo que mucho más cuidado debería se ter cuando se aplica ese termo a cosas que no tengan esa generalización de narrativa, ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ese texto de Ángel Rama que vocês têm es como una especie de resumo, o si vocês quiserem, condensado, do que é una teoría mucho mayor de Rama que está no libro A Tecnificación Narrativa. A tecnificación narrativa es toda explicación vinculada a esta cuestión de cómo evolui, segundo Rama, a narrativa ao longo de América Latina ao longo do século XX. Como estaba diciendo, este texto, os procesos de transculturación na narrativa latinoamericana, então, ao mesmo tempo que indican que se trata da transculturación no género narrativo, acrescentan también la idea de proceso. Vean bien que el texto está dividido en 4 partes. Primero, una respuesta narrativa a un conflicto vanguardismo-regionalismo. Y esa parte atinge, por decir así, claramente o punto de conexión con lo que nosotros estábamos trabajando en los encuentros pasados. O segundo punto importante aquí es cómo funciona la transculturación en los niveles narrativos. As terceiras e quarta parte do texto, que vamos deixar para mais na frente, tem a ver primeiro com os tipos de conflictividade cultural que podem se dar na literatura. E a quarta parte tem a ver com o análisis de 4 romances que para Rama, de alguma forma, ilustram muito bem esta ideia de transculturação narrativa.
No sé si vocês observan que Rama indica que esta idea de transculturación de tipo narrativo sería una respuesta narrativa a un conflicto que no necesariamente envolve a narrativa, que sería un conflicto de vanguardismo y regionalismo. Básicamente, o que está diciendo Rama y por eso comienza así, na década de 30, que é o momento no cual nós estivemos vendo alguns dos textos do regionalismo, se consolidan, por dizer así, duas tendências. Uma tendência ficcional que tem a ver com o fantástico, que seria, basicamente, alguns dos textos da literatura de Borges, mas também alguns dos textos de outros autores que están mayor o menormente vinculados ao que serían os diferentes modernismos o vanguardas. Vean que se trata de un tipo de narrativa con una propuesta ficcional, como comienza Rama o Archivo. O sea, una narrativa do fantástico. Y por otro lado, una narrativa do realista crítico, na cual nós poderíamos colocar esos textos do regionalismo que a gente esteve trabajando. Segundo Rama, como está diciendo aquí, o regionalismo asumió una actitud defensiva fechada que postulaba un enfrentamiento radical y por tanto un endurecimiento de posiciones. Hubo una disputa entre creolistas y modernistas, vanguardistas, que se abre con el texto de Kane, por su idea, mestre en el ejecutivo, Horacio Quiroga. En otras palabras, parecería ser como que, de alguna forma, los modernistas o vanguardistas proponen una especie de abertura cosmopolita, urbana, modernizada, para o que sería a literatura do continente. Y frente a esa abertura cosmopolita vinculada a idea de modernización y de cidade, y también as formas ficcionais do fantástico, se estabelece uma espécie de contraposição, de oposto, que seria a ideia do regionalismo, na medida em que o regionalismo recupera valores da tradição rural não modernizada ou pré-moderna e regionais e, ao mesmo tempo, faz isso a través de uma estrutura ficcional vinculada con o realismo y tal vez un realismo de crítica social que ya venía siendo bastante desenvolvida desde final del século XIX. ¿Sí? Esta oposición, por tanto, que derrama entre regionalistas y modernistas, vanguardistas, entre campo y cidade, entre localismo y cosmopolitismo, entre regionalismo y vanguardas, esta oposición que ve Rama ve esa oposición como un conflicto. ¿Sí? Vean bien que no necesariamente ese conflicto se deu dentro da narrativa, porque no caso do modernismo, no caso das vanguardas, os soportes literarios para esa literatura, si nos dejamos de fora a narrativa fantástica y específicamente a narrativa breve fantástica, o sea, os contos fantásticos, o que nós temos é uma grande quantidade de produção em torno de manifestos, de poemas e eu até diria de peças de teatro. En otras palabras, un tipo de leitura, un tipo de praxis literaria que está muito mais perto da performance social que a mera narrativa. Porque vean bem que o que está vigorando no gênero narrativo, ainda hoje, é um tipo de leitura silenciosa, individual, que é pouco permeável para o trabalho social, para a praxis social. A narrativa é um tipo de gênero literário que, de alguma forma, se acomoda muito bem ao que seria o espaço burguês
e as formas de leitura individualizadas e intimistas da burguesía. Como único elemento vanguardista, si vocês quiserem, vinculado à narrativa, está este aparecimento da literatura fantástica. Mas só quero mencionar que o elemento que se opõe entre o fantástico e o realismo está en algún tipo de cuestión, como que dice Todorov, en cuanto a dúvida en torno a qué es real y qué es real, qué es verdadero y qué es meramente una fantasía. Esta dúvida sobre a realidade é, de fato, a meu ver, o ponto no qual fantástico e realismo, o género fantástico e o género realista son irreconciliáveis. Porque precisamente o realismo, e mais quando o realismo precisa ser também crítica, precisa determinar da forma mais certa possível o que é a realidade. Enquanto que todo o núcleo ficcional e a razão de ser do gênero fantástico é dizer toda realidade é duvidável, toda realidade tem algo de irreal. Rama diz que, de alguma maneira, a partir da década de 1930, o regionalismo, de alguma forma, precisa se modificar. O papel que Rama atribui ao romance regionalista é este que está mencionado aquí no texto, cuando dice: dentro da estructura global da sociedade latinoamericana, o regionalismo acentuaba as particularidades culturais que habían sido forjadas en áreas ou sociedades internas, contribuindo para definir seu perfil diferencial. Por isso se prontaba propenso pela conservação de aqueles elementos do passado. En otras palabras, o elemento tradición, incluido con un dos varios trazos de definición de cultura, era realzado pelo regionalismo, con evidente esquecimento das modificações que en su época él introducira na herencia recibida, tanto no campo dos valores como das expresiones literarias. En otras palabras, parecería ser que o regionalismo da década de 30, cualquier un de esos romances que a gente mencionó nos encontros pasados, Azuela, Guiraldes, Rivera, Doña Bárbara, Rómulo Gallegos, de alguna forma trabajaban, recuperaban, eran reservatorios, si vocês quiserem, destes elementos culturais premodernos vinculados con la tradición, estaban de alguna forma conservando esos elementos en un, por decir así, en una casca, en una estructura que era un poco contradictoria do punto de vista cultural, porque esa casca y esa estructura provinha de la literatura burguesa europea vinculada al realismo do século XIX. Cuando Rama dice que o regionalismo de alguna forma tinha evidente esquecimento das modificações que en su época él introducida na rancia recibida, o que está tentando dizer é que o regionalismo de alguna forma se esquecía o deixaba de lado o problema do que eran a modificação das formas literarias, a modificação das técnicas vinculadas ao uso da palavra literaria, que estaban siendo trazidas, introducidas y sobre todo experimentadas pelas vanguardas. Por eso aquí ven o núcleo fundamental de Rama. Y o regionalismo lanzóse a incorporación de novas articulaciones literarias, as quais busca, às veces no panorama universal, embora o faça con más frecuencia no contexto urbano latinoamericano más próximo, evitando con eso que ocurra sustitución drástica de sus bases. Básicamente, Rama está diciendo, de alguna forma, a modernización que ameaça todos esos valores tradicionais premodernos que eran, si vocês quiseren, o conteúdo cultural que estaba siendo conservado en el regionalismo, ese regionalismo está en perigo, de alguna forma, a partir de la modernización literaria. Y entonces, de cierta forma, a partir de la década de 1930,
se produce nos escritores regionalistas una inclusión de estas nuevas técnicas, entre aspas, universales, como está mencionando aquí. En otras palabras, parecería ser que Rama dice que o regionalismo se moderniza na forma, se modernizan las técnicas literarias y, si vocês quieren, até se cosmopolitiza o universaliza, sempre entre aspas, na factura literaria. Y eso, paradoxalmente, serve para a conservación de esos elementos no modernos, premodernos, rurais y até tradicionais que estaban ya dentro da narrativa regionalista da década de 1930. Factura literaria estoy diciendo una cocina literaria, no que lo García Márquez llamaría carpintaría, marcenaría literaria. O sea, o que nós poderíamos denominar hoje com mais propriedades, como se constrói o discurso ficcional. Os artifícios mediante os quais nós construímos verosimilhança dentro de um texto narrativo. Vejam bem que essa construção de verosimilhança, que é a mesma coisa que dizer discurso ficcional, que está próximo de dizer quais são as técnicas, como diria Rama, da narrativa, quais são os truques ou as ferramentas que utiliza a narrativa para vehiculizar valores, tudo isso não é meramente forma e conteúdo. De alguma forma, Rama está propondo que as vanguardas daban, por dizer assim, uma proposta de cosmopolitismo numa sociedade que tinha um vínculo problemático com a tradição, através da modernização. Essa modernização, no entanto, como diria Gelado, é uma modernização cujo discurso não é ideológico, é cultural. Em outras palavras, que a modernização é funcional não à aculturação, mas a recuperação, a conservação e a melhor, se vocês quiserem, o melhor trabalho em termos de produção cultural desses conteúdos vinculados à identidade da América Latina. Em outras palavras, para Rama, o regionalismo é uma resposta defensiva dessa tradição cultural. A tradição cultural pré-moderna, etc., vinculada pelo regionalismo, diria Rama, tem um problema de forma e conteúdo. Essa tradição cultural não quadra bem, não é coerente com o romance realista à maneira europeia do século XIX. De alguma forma, segundo Rama, a transculturação narrativa o que consegue, a través desses romances, a partir da década de 1940, é essa união, essa simbiose, essa amálgama entre valores da cultura e formas da ficção, e formas de construir a narrativa. E essa é a razão de seu sucesso a partir de 1940. O conteúdo, entre aspas, cultural da América Latina não funciona na construção de verossimilhança realista burguesa do século XIX. Mas quando vocês modernizam essa construção via a literatura fantástica e via o atravessamento das novas técnicas e experimentações literárias trazidas pelas vanguardas e pelos modernismos, y colocan ese, por decir así, reservatorio de técnicas en relación con los valores culturales de América Latina, surge una nueva narrativa que sí es una narrativa amadurecida. ¿Por qué? Matura. ¿Por qué? Porque en la cual es indiscernible forma y conteúdo. Cultura y literatura se tornan una misma cosa en esa narrativa. No hay importação cultural ou importação literária, não há exportação de cultura, o que há é uma construção
coherente que dá conta dessa amálgama cultura, literatura na América Latina. Isto é um planteo muito interessante de Rama, porque de alguma forma é um planteo de Rama, mas também é um planteo que um pouco estava, digo, que Rama deve à própria construção de escritores ficcionais, como a de Alejo Carpentier, porque é fácil observar que a ideia de transculturação narrativa é um desenvolvimento teórico que está muito perto daquele do Real Maravilhoso que propunha Alejo Carpentier en O Prólogo ao Reino deste Mundo. En otras palabras, ya desde a década, comienzo de 1940, parece ser que entre os escritores de América Latina se descobre uma profunda, por dizer así, incomodidade com as formas narrativas do realismo. E esse realismo debe ser reformulado. E en essa reformulação do realismo é que surge a possibilidade de vehiculizar, de conservar, e eu diria de colocar por primeira vez, tal vez, en un vínculo creativo, cultura y letra, como diría Rama, a literatura de América Latina. Tá? Este o no que se encontra en esa primera parte del texto de Ángel Rama, o proceso de transculturación narrativa de América Latina. A segunda parte, ele é, como se vocês quiserem, bem descriptivo e analítico em relação com isto. Porque ele diz, a transculturação da narrativa não se dá em qualquer elemento. Se dá em 3 níveis da narrativa. Ou seja, primeiro faz a postulação de uma hipótese. E depois, analiticamente, ou seja, separando o campo de trabalho do seu objeto, ele diz, existen 3 níveis. O nível da linguagem, o nível da construção literária ou ficcional e o nível dos significados. E nesses 3 níveis, ele dá exemplos e explicação analítica de por que é que aí nós podemos observar isto que ele chama de transculturação. Como estava dizendo, Rama adapta o concepto de transculturação de Fernando Ortiz. Básicamente, vean bien que el concepto de transculturación de Fernando Ortiz, na época, parece un invento de latinoamericano, mas era probablemente un concepto mucho más pertinente, precisamente por ser formulado de un punto de vista no eurocéntrico, aquele da antropología vigente no momento en que o antropólogo Fernando Ortiz formula o conceito de transculturação. Porque o que está sendo discutido na antropologia na época de Fernando Ortiz não é a transculturação, mas o que na antropologia se chama de aculturação. Ou seja, como determinados processos de dominação social, econômica, política, derivam na perda, na aculturação, na perda da cultura de certas comunidades, populações e sociedades. Ou seja, o ponto de vista eurocêntrico da antropologia funcionalista de começo do século XX pressupõe que a dominação europeia é tão forte que funciona como uma espécie de grande sugador do resto das culturas, fazendo que essas culturas van sumindo, porque no progresan, somen, van desaparecendo y se va produciendo una culturación en la cual esas sociedades se asimilan a cultura europea. Y lo que dice Fernando Ortiz es muy lógico. O que dice Fernando Ortiz nesse texto, Contrapunteo cubano do tabaco e do açúcar, é que é verdade que existe uma aculturação. Ou seja, que tem um processo de perda cultural. Mas diz Ortiz que, na verdade, também existe um processo de ganho cultural, um processo de intercâmbio cultural, e que a perda nunca é total, e, portanto, se gera uma transculturação, ou seja, uma aculturação que deriva em uma neoculturação e, portanto, um processo dialéctico no qual aparece uma nova cultura
que de alguna forma trae elementos anteriores a cultura dominante. Esta idea de Fernando Ortiz, que parece tan obvia, não é para nada obvia. Pressupõe uma coisa que depois vai ser um sucesso dentro das ciências sociais, que é a ideia de que dominante não necessariamente é hegemônico. Ou seja, que aquilo que é dominante pode ser hegemônico, mas não necessariamente isso hegemônico suprime aquelas coisas subalternas. E até em determinados momentos da indústria cultural, o subalterno pode se tornar dominante. E por vezes o subalterno, que não é dominante, pode virar hegemônico, que são processos que nós podemos observar, sobre todo na indústria cultural, com o rap, com o rock, com a música latina e com outros elementos. O que o texto de Fernando Ortiz planteia é chamar a atenção sobre a ideia de que intercambios culturais houve sempre e que, portanto, nunca existe uma cultura acabada, que é muito difícil de falar em uma cultura ou, se vocês quiserem, de muitas culturas. Que na verdade nós temos que falar de um processo permanente de transculturação. Ou seja, que nesse processo permanente de intercâmbio cultural, nós podemos observar alguns elementos nos quais a cultura cristaliza, mais ou menos conflictivamente, como diria Rama na terceira parte desse artigo. Mas o ponto fundamental não é que essas culturas estão acabadas. O ponto fundamental é que esses elementos culturais funcionam dentro de um processo de intercâmbio. E que, portanto, a ideia de aculturação não é total, que é impossível a assimilação ou a perda cultural em termos totais, salvo, talvez, não sei, na anulação, na extinção completa de um povo ou de uma sociedade, poderia ser. Em todo caso, é isso, né? Essa ideia de transculturação é uma ideia que é facilmente observável em termos de mistura. Se alguém quisesse pensar em termos de mestiçagem, estaria falando em termos biológicos do século XIX, mestiçagem étnico-racial, de uma coisa que Rama está chamando transculturação, que não deixa de ser uma mestiçagem ou uma mistura. Porém, e principalmente, é uma mistura de tipo simbólico, que este é o ponto importante. Por isso que o conceito de transculturação e não aquele de mestiçagem serve para as categorias literárias. Porque não se trata meramente de algo biológico. Na ideia de transculturação, a mistura, de alguma forma, é dominante, é um elemento simbólico que até condiciona o que no século XIX se llamaba de mestizaje o mestizaje biológico. Esto serve para decir, digamos, que elementos da cultura, das culturas africanas não são privativos da pele de cor negra, que de alguma forma os elementos brancos também não são de pessoas que ocasionalmente possam ter a pele branca. Esto é fundamental, porque coloca o problema da mistura fora dos dois elementos com o qual a mistura era explicada nos séculos da conquista, 16, 17, e dos séculos da organização nacional, que são final do 18 e 19. Transculturação não é sincretismo. Sincretismo era considerado uma mistura de religiões, mas não qualquer mistura. Uma mistura na qual o catolicismo, como religião dominante, proibia outras religiões. E então essas religiões funcionavam como elementos que, en forma de resistencia, acababan se asimilando, se disfrazando para resistir dentro da estrutura dos santos católicos. En otras palabras, a mestizaje no es una mistura de igual a igual,
nem democrática, nem nada por el estilo. A mestizaje, perdão, o sincretismo. O sincretismo pressupõe a Igreja Católica e a proibição das outras religiões. ¿Se entende? Não é meramente uma mistura harmônica de elementos religiosos. Da mesma forma, a mestizaje do século XIX é uma mestizaje cujo conceito está ancorado principalmente na biologia. Esa biología que en los séculos anteriores da conquista era una mestizaje que era vista en términos de castas sociales, o sea, de reconocimiento da clase social, pronto, na mistura mestiza do século XIX se transforma en un modelo de igualación. Todos los hispanoamericanos son mestizos. Ya no importa a conflictividad allí. O que está propondo a mestizaje é uma espécie de harmonia mestiza para desracializar a América Latina. Mas toda essa mestizaje está ancorada na biologia. E o cultural vem em segundo elemento, vem em segundo lugar. O que está destacando a transculturação de Ortiz é que precisamente o que está operando na mistura é a intercambio simbólico, do qual forma parte também o intercambio de fluidos corporales de tipo biológico. En otras palabras, para Fernando Ortiz, a transculturação é um problema anterior à sexualidade. A sexualidade humana não é um cruzamento, não é um acasalamento, é um processo simbólico, no qual não estamos apenas misturando corpos, estamos misturando corpos simbolizados, estamos misturando linguagens e estamos em relações de poder que não são igualitárias. Então, essa famosa mestizaje do século XIX não pressupõe 50% de um DNA e 50% de outro DNA. Entra em jogo o problema dos corpos subalternos, dos corpos dominados, dos corpos escravizados. Entra em jogo o problema da estética dos corpos, de como os corpos trabalham na lei, das torturas, não somente das torturas, mas também das formas do prazer, da comida. A ideia de transculturação é uma ideia, se vocês quiserem, de mistura que coloca ênfasis nos problemas simbólicos. O que eu diria é o seguinte: Quijano pressupõe também uma crítica ao conceito de rama, na medida em que Cornejo Polar, alguns anos depois, propõe a questão da heterogeneidade. Ou seja, em outras palavras, que de alguma forma o texto de Rama, embora não descarta o problema do conflicto, tanto o texto de Rama como o texto de Fernando Ortiz acaban deixando um pouco de lado o problema do conflicto. Acabam, se vocês quiserem, um pouco contagiados nesta ideia de harmonia da transculturação que provinha da mestizaje do século XIX. Então, os processos de transculturação bem sucedidos, como diria Rama, pareceriam ser que consiguen uma amálgama, uma dialéctica com uma síntese, ¿sí? Quijano, Cornejo Polar, etc., están destacando os aspectos conflictivos que perduran no problema da postulação da transculturação. Se nós entendemos a transculturação como algo acabado, como algo terminado, como algo que gerou uma síntese, então os temas de Quijano, Cornejo Polar se opõem a Rama e se opõem a Fernando Ortiz. Ora, se nós consideramos a transculturação não como uma síntese, mas como um tipo de processo, como uma dinâmica de intercâmbio, en esa dinámica de intercambio entra o conflicto também. E então aí sí podemos pensar no problema de colonialidade, em alguns dos problemas que traz Quijano, que traz Cornejo Polar, etc. Tem Humberto Moreiras também, com a obsessão da diferença. ¿Sí? Ou seja,
todos esos trabajos están focando en esta cuestión, no problema da diferença, no problema do conflicto, ¿sí? Y en ese sentido van de encontro ao texto de Rama, o pelo menos ao que é mais óbvio, mais superficial do texto de Rama.